Olá, meu nome é Josiane Soares de Lima e o meu trabalho é os níveis de sombreamento sobre o comportamento alimentar de juvenis de Jundiá cultivados em tanques-rede. Uma breve introdução. A população mundial atual é de 7,7 bilhões de habitantes, com perspectivas de aumento para 9,7 bilhões até o ano de 2050. Com isso, aumenta o consumo de alimentos e principalmente aumenta a demanda por produtos de origem animal. Então, uma das alternativas consiste no aumento da produção de pescado, por ser uma proteína de alta qualidade, possuindo aminoácidos essenciais, minerais, vitaminas e ácidos graxos poliinsaturados, principalmente os ômegas 3 e 6. E quando se fala em potencial produtivo, o Brasil apresenta todas as condições favoráveis, como grandes reservatórios de água doce, o clima, a terra, a mão de obra e um mercado interno crescente. A piscicultura, ela é, dentro da produção animal, uma das atividades que mais cresce e, apesar dela estar voltada, na sua grande maioria, para a produção de espécies exóticas, as espécies nativas, elas têm grande potencial de desenvolvimento, principalmente porque essa espécie ela já está adequada ao local de cultivo e quando esse mercado consumidor tem aceitabilidade por essa espécie. Nesse contexto, o jundiá, da espécie Handiakelly, é uma das espécies mais cultivadas principalmente na região sul do país, que é uma região de clima frio, e ele possui um rápido crescimento e possui também uma fácil adaptação ao manejo em criações intensivas. No Rio Grande do Sul, ele está em terceiro lugar entre as espécies mais produzidas e comercializadas. Assim, podemos pensar em piscicultura dentro da agricultura familiar, uma vez que essa possui uma parcela expressiva na riqueza nacional, e então a piscicultura ela poderá contribuir para o aumento da renda e a melhoria da qualidade de vida no meio rural. Já a criação em tanque-rede, ela vem como uma alternativa de intensificação da criação e a utilização de áreas ociosas como barragens. E além disso, também tem um menor custo de implantação e produção. Fatores ambientais, eles causam interferência no sistema de produção, principalmente no comportamento dos animais. A luminosidade, ela é uma condição ambiental essencial para a sobrevivência dos peixes, sendo a principal fator responsável pelo controle do ritmo biológico desses animais. E o jundiá, como é uma espécie de fundo que habita águas calmas e lamacentas, a criação em tanques-rede pode causar alterações comportamentais, uma vez que vai trazer o animal mais à superfície. Com isso, então, foi realizado o sombreamento dessas estruturas, com o objetivo de avaliar os diferentes níveis de sombreamento sobre o comportamento alimentar de juvenis de jundiá cultivados em tanques-rede. Materiais e métodos. O experimento foi conduzido no Laboratório de Piscicultura da Universidade Federal de Santa Maria, onde os tanques-redes foram dispostos em um tanque escavado de 770 metros quadrados de lâmina d'água e 1,6 metros de profundidade. Ainda nas instalações foram confeccionadas as capas, recobrindo então os 30 centímetros iniciais da borda lateral dos tanques-redes com tela de sombrite. A qualidade da água foi mensurada durante o período de cultivo, que foi de 45 dias, e permaneceram dentro dos valores recomendados para o cultivo da espécie. Animais e alimentação. Foram utilizados 1.800 juvenis de jundiá, com peso médio inicial de 45,87 gramas, um comprimento médio inicial de 17,71 centímetros e numa densidade de 150 peixes por metro cúbico. Também foram utilizadas esse comedouro em formato de bambolê para facilitar então a visualização da captura da ração pelos animais. A ração utilizada então foi a ração extrusada com 32% de proteína bruta,
e foi utilizado esse cronômetro digital para marcar então o tempo de captura. Aqui os animais então no final do período de cultivo. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e 3 repetições. Então o tratamento controle, o tratamento com 30, 50 e 70% de bloqueio de luz. As variáveis analisadas foram o consumo, o tempo de captura e a voracidade, onde para a voracidade foram colocados 2 scores, onde o 0% foi para os animais que não apresentavam apetite e o 100% para os animais que apresentaram apetite. A estatística foi feita no programa SPSS 23.0. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste de Tuck em nível de 5% de significância. Então, os resultados e a discussão. Para o tempo de captura, então, nós observamos nesse gráfico em azul, as colunas em azul é a insolação e as linhas na horizontal são os tratamentos. Então, no período em relação ali ao sombreamento e o tempo de captura, percebeu-se que nos tratamentos com sombreamento ocorreu picos de captura no período inicial, com queda ao longo do tempo, estabilizando-se então no período final de cultivo. No segundo gráfico da voracidade, então, o mesmo foi observado para a voracidade, quando comparado a voracidade com a insolação, verificou-se então o comportamento oscilatório do tratamento controle, principalmente nos dias com maior horas de insolação, onde os animais demonstraram menor grau de voracidade. No gráfico de consumo, então, percebe-se que o tratamento 50 foi o que teve maior oscilação no período inicial de cultivo, aumentando o consumo por volta do 20º dia até o período final. Observa-se também que o maior consumo se deu nos dias com menor insolação. Na tabela 1, comportamento alimentar de juvenis de Jundiá, de acordo com os níveis de sombreamento dos tanques. Então, no tratamento 70, ele obteve o maior tempo de captura em relação ao tratamento controle e ao 50. Teve a voracidade não diferiu, né, dos demais tratamentos, e teve o menor consumo em relação ao tratamento 50. Então, esse comportamento pode ser, então, devido ao grau de sombreamento, né, ter afetado a percepção visual dos animais em relação ao ambiente e à presença do alimento. Já no tratamento 50, ele obteve um dos menores tempos de captura, obteve a maior velocidade e o maior consumo. Esse comportamento esses animais demonstraram um comportamento predatório, que é característico da espécie, né, onde os animais então se mostraram mais à vontade, sendo mais rápidos no tempo de captura, mais vorazes e tendo um consumo maior de alimento. Já no tratamento controle e no 30%, os animais apresentaram um comportamento de presa, né, onde tiveram o menor tempo de captura, então foram rápidos, tiveram uma menor voracidade também e um dos menores consumos em relação ao tratamento 50. Então, a conclusão foi que o nível de sombreamento com tela Sombrite 50% demonstrou melhor resultado para a rapidez do tempo de captura, voracidade e consumo de ração para os juvenis de Jundiá cultivados em TechState. Então, muito obrigada pela atenção, eu fico à disposição.